Queria saber quem já programou no Arduino, ou uma vez pelo menos fez alguma coisa funcionar no Arduino. Responde aí sim ou não. Alguns nem sabem o que é o Arduino. Mas é só para eu ter uma ideia, é esperado que uma parte de vocês já conheça, né? E uma boa parte não. Só publicando aí, nós temos uma leve maioria dos alunos que já programou o Arduino. Então, como eu expliquei outro dia, essa aula era para num semestre normal, né? Ela é realizada no laboratório. Nós temos os kits de Arduino que eu distribuo para os alunos trabalharem. Mas hoje nós vamos fazer, felizmente existem simuladores e nós vamos poder fazer essa aula online. Mas a ideia toda não é uma aula para aprender Arduino. A ideia toda é noções de prototipação de dispositivos. Então, a palavra-chave aqui, nós já temos falado bastante de design de interfaces, vocês viram os fundamentos, né? Todas as primeiras etapas da metodologia de design, com análise contextual e projeto de interfaces, construção das unidades de apresentação e etc., os diálogos e até maneiras de prototipar uma interface. Então, se uma interface visual, vocês desenharem maquete dessa interface e poder obter críticas dos usuários usando essas maquetes. Mas muitas vezes as interfaces que a gente vai projetar, elas não dependem simplesmente dos dispositivos padrão. Quer dizer, não nos basta, às vezes, uma tela, um mouse, um teclado, ou uma tela de toque, ou mesmo num smartphone que já é equipado com outros sensores que a gente pode usar, né? Mesmo esses podem não ser suficientes, a gente precisa de algo que se adapte ao contexto do usuário, à tarefa que ele vai fazer, que dê segurança para ele, que dê precisão. Então, em algumas das tarefas de interação 3D, principalmente, vocês vão lembrar que nós vimos controles físicos e controles virtuais. Né? Quer dizer, eu preciso alterar uma variável no meu programa, e para isso eu vou usar um controle físico, que pode ser, por exemplo, uma alavanca que, à medida que eu avanço, incrementa essa variável. E a gente podia fazer esses mesmos dispositivos virtualmente, desenhando eles num espaço 3D, e eu posso ir lá e manipular esse dispositivo no espaço 3D e manipular as minhas variáveis. Mas a ideia dessa aula é realmente que a gente possa construir aquelas interfaces físicas, quer dizer, quando eu preciso de um dispositivo que não existe, ele não tem os graus de liberdade de movimento que eu quero, ele não pode, por exemplo, mapear um movimento do usuário diretamente, eu posso construir um dispositivo que faça isso. Tá? Então, essa aula é para a gente pensar nesse problema, quando eu preciso realmente digamos assim, imaginem um dispositivo para instalar na cabeça e rastrear cada piscada de olho da pessoa. Tá? Digamos que eu tenha que interagir com algo assim. Então, eu vou precisar desenhar esse dispositivo, construir ele e testar. Esse é o problema aqui, né? Então, eu já expliquei um pouco essas questões aqui, né? Por que construir dispositivos de interação? E nós vamos ver na sequência o que é necessário para construir esses dispositivos, algumas estratégias, como fazer com que eles se comuniquem com o computador, né? É preciso que o sistema que vai processar esses dados receba o valor dessas variáveis que estão sendo alteradas. E aí nós vamos ver que existem toolkits para fazer esses protótipos. E depois, eu acho que eu devo gastar uns 20 minutos aqui numa explicação introdutória, e depois a gente vai começar a colocar a mão na massa, certo? E aí que entra o Arduino. Mas antes de nós chegarmos lá, vamos passar por essas questões aqui. Ok? Alguma pergunta?
Então, eu já falei um pouquinho isso aqui na minha introdução, né? Quando eu preciso aplicar uma técnica de interação que os dispositivos que eu tenho não oferecem os graus de liberdade adequados, então eu posso precisar construir um dispositivo. Isso acontece também quando eu já faço uma certa ação usando uma técnica existente, mas eu gostaria de melhorar, colocando uma vantagem qualquer. Por exemplo, uma interação do mouse para mover um cursor é uma coisa bem padronizada que já existe. Mas esse meu mouse aqui é um mouse Apple. Ele tem, além de um sensor aqui embaixo, que sensor óptico que pega o movimento dele sobre a mesa, ele tem aqui em cima uma superfície tátil que sabe onde é que está o meu dedo. E ele consegue saber se eu estou clicando à direita, à esquerda, no meio, se eu estou fazendo scroll, só pelo toque. Então isso foi uma melhora nesse dispositivo, né? Aqui nesses exemplos vocês veem alguns que foram feitos para controlar interação em 3 dimensões. É uma caixinha ali, um cubo que eu seguro na mão, e isso faz uma metáfora direta com um objeto tridimensional que eu tenho num ambiente que eu estou vendo na minha tela, e eu preciso manipular esse objeto. Então ele tem esse aqui é o primeiro protótipo, né, esse que eu circulei, e esse outro do meio já é uma versão otimizada dele, um pouco menor, mas o que ele tem são esses eixos que eu posso girar, e tem sensores que pegam esse giro, e tem botões, e com isso eu consigo controlar todas as rotações e outras propriedades, escala e translação de um objeto que tiver selecionado dentro de um ambiente de CAD, por exemplo, né? Estou lá projetando em arquitetura uma casa, e eu pego e vou mover uma parede para o lado, assim eu uso uma metáfora mais natural. Então, para esse tipo de coisa, tem muita interface não convencional que a gente experimenta o tempo todo. Bom, o que eu preciso para montar um dispositivo? Esses elementos que vocês estão acostumados a ver. Botões, né? Chaves de desligar e ligar. Algum sensor. Os sensores são hoje é um número imenso de possibilidades que eles trazem, né? Percebem movimentos, então sensores inerciais, de giro, de aceleração, sensores magnéticos para o campo magnético da Terra, ou para perceber algum objeto de metal nas proximidades, de luz, de pressão, enfim, são um número grande de sensores. E também, o que talvez vocês não estejam tão acostumados a ouvir, são os atuadores, que ao contrário do sensor, é um dispositivo que produz uma ação, ele atua sobre o usuário. Então a gente pode ter eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, mas já posso apresentar algumas coisas. Esse aqui, vamos ver o que aparece na minha câmera, é um motor, um servomotor. É um motor que eu consigo controlar o ângulo dele. Então eu dou como entrada para ele um ângulo, e ele vai girar e parar naquele ângulo que eu escolhi. Então isso serve para, digamos assim, instalar numa luva na mão do usuário para dar uma resposta de força no dedo dele, né? Então isso é um atuador. Um LED piscando é um atuador, porque a gente percebe, né? Ele faz um estímulo que a gente vai perceber. Mas como a gente fala de atuadores no sentido do tato mesmo, nas interfaces que a gente vem projetando hoje, embora não seja limitado a isso. Então, aqui vocês veem um outro item que eu não comentei, pulei de propósito, são os controladores. Esses botões, sensores, LEDs, eu preciso fazer com que o computador consiga acionar eles e entender se eles estão sendo pressionados. E isso a gente faz por meio de um controlador, que é um computador, né, preparado com portas de entrada e saída analógicas e digitais, onde eu posso plugar os meus sensores, e existe uma linguagem para eu programar e dizer o que fazer com o sinal que está sendo lido nessas portas. Certo? Então, por exemplo, um potenciômetro é um tipo de controlador, um tipo de sensor ou de chave, né, um botão, que eu giro, e ele faz com que uma voltagem seja lida, varie, né,
e eu posso ler essa variação de voltagem e dizer que, então, conforme ela variar, a minha variável do programa, do sistema, vai ser incrementada ou decrementada. Essa é a lógica. É por isso que a gente não pode simplesmente ir na loja comprar um botão e ligar aqui na USB do computador, não funciona, tem que ter um controlador, porque também tem uma parte de software que está instalado no sistema operacional que precisa entender o que esse controlador está fazendo. Então, se eu imagine que vocês tivessem que projetar um mouse do zero, vocês vão ter que pegar um chip que processa coisas, colocar numa placa, colocar sensores atuadores ali, fazer um código que vai nesse hardware aí, e depois um código que vai no software, que consegue comunicar, que seria um driver desse dispositivo, né? Tudo isso é muito complicado. Mas essa seria é assim que se faz se a gente não tivesse kits de prototipação que nós vamos ver na sequência. Bom, então, quando vocês forem projetar uma interface, vocês vão ter necessidades, né, de o que o usuário precisa sentir, e aí vão escolher lá, bom, para visão, então luzes, imagens, texto, números, para audição, som, né, eu tenho atuadores que vão produzir som também, alto-falantes, outros tipos. Para o tato, que eu já mencionei, em torno de força, tem a vibração, que é muito usado. E eu até coloquei aqui o paladar e o olfato, porque existem, de fato, atuadores para esses sentidos também. Eu nunca experimentei o de paladar, uma foto, coloca na língua, né, e ele emula ali algumas sensações de gosto. Mas o de olfato, sim, se usa, é como uma impressora de jato de tinta, né? Ele usa uma série de essências que ele mistura nas doses certas e produz os odores. E aí ele tem que jogar esse odor em algum lugar. E um que eu experimentei, ele usava a tela como base e fazia com ventiladores, jogava essas essências no local da tela que ele queria que o odor saísse. Então aparecia uma imagem de frutas e a gente sentia o cheiro de frutas, coisas assim. Bom, para isso tudo tem que criar esse dispositivo, né? Isso não existe para a gente comprar na prateleira ainda. Então tá, falei um pouco já dos dispositivos físicos necessários no slide anterior, que a gente precisa escolher. Se for para um estímulo visual, tela, LEDs, de coisa. E o servomotor que eu acabei de mostrar também. Tem também outras coisas que aparecem aqui, né, para o que agora não o usuário vai sentir, mas o dispositivo vai sentir, porque um dispositivo ele precisa perceber as coisas. Então ele precisa perceber força, movimento, som, vibração. Já dei vários exemplos disso, né? Sensores de aceleração, de giro, pressão, de luz. E outros aqui, como inclusive os RFIDs, que são esses sensores de radiofrequência, né, que pegam um identificador de radiofrequência. Vocês já devem ter visto algumas etiquetas de roupas que a gente compra, vem com esses sensores. Alguns celulares têm uns sistemas assim. Tá? Então, tudo isso a gente pode usar para montar dispositivos. E aí a gente tem que montar realmente eles em cima de uma como é que eu vou chamar aqui, um artefato físico qualquer, né, um substrato onde eu vou grudar. Tipicamente nós construíamos assim com uma massa de modelar, durepoxi. Muitas vezes a gente fez com peças de Lego também. E mais recentemente a gente tem feito a carcaça a partir de impressão em 3D. Faz um desenho em 3D no computador e fica muito melhor, né, o resultado. Aqui vocês estão vendo um dispositivo com botões, com um sensor. Esse aqui embaixo é um sensor magnético de posição, colocado no que seria um controle que eu posso rastrear no espaço e fazer interações com os botões, né? Hoje em dia a gente já pode comprar coisas assim de prateleira. Vocês viram outro dia uma interação 3D, realidade virtual, que eu mostrei os controles do Oculus Rift, por exemplo, que funcionam exatamente assim. Na hora de fazer a carcaça, né, do dispositivo, a gente precisa levar em conta, além das restrições físicas, o peso,
o espaço para colocar os sensores, né, o conforto do usuário usar isso aqui. Bom, vamos adiante. Então, por isso, tem a questão da ergonomia, né, o formato da carcaça tem que se adaptar. Se eu tenho um controle, como o caso de antes, é mais simples, né? A gente já está acostumado pode imitar objetos que já existem, que são feitos para pegar com a mão. E aí, se a gente começa a pensar em coisas menos convencionais, vocês veem essa luva aqui, né, essa CyberGasp, é um exoesqueleto montado em cima da mão do usuário, já é um tipo de carcaça, digamos, mais complexo. Posicionar todos os sensores e atuadores ali em cima requer um planejamento mais cuidadoso, certo? Vocês têm que se preocupar, já falei do peso, o alcance dos botões, também importante, às vezes a gente mede numa mão, a outra mão já não é igual. Isso acontece às vezes até numa interface para smartphone, de a gente colocar botões que ficam muito do outro lado e conforme a mão do usuário ele tem dificuldade de alcançar, né? Sempre é um problema. Coisas que a gente pensa muito pouco, a priori, é evitar fadiga e lesões. Mas isso também é importante na hora de projetar um dispositivo. Bom, eu já tinha introduzido um pouquinho, né? Eu preciso, depois de colocar na carcaça os meus sensores, comunicar isso com o computador. E aí, posso usar qualquer tipo de comunicação que vocês conheçam, infravermelho, Wi-Fi, Bluetooth, usar a porta serial e uma conexão USB. São todas coisas que a gente já experimentou e que são úteis para um dispositivo comunicar. E, claro, como eu já tinha introduzido também, precisa um microcontrolador, que é um computador simples, né, que vai fazer a interface disso. Tem vários tipos que talvez vocês conheçam, PIC, estou citando aqui, né, assim, outros nós vamos... O nosso microcontrolador aqui, vai ser o Arduino hoje. Toda a plataforma do Arduino que nós vamos usar. Essa aqui eu já tinha falado. Se eu fizer o meu dispositivo sem usar um kit de prototipação, então eu vou ter que me preocupar também em escrever um driver. Vou ter que conhecer funções de baixo nível do sistema operacional, entender desses protocolos de comunicação. Quer dizer que eu vou precisar de uma equipe grande ou gastar muito tempo para fazer isso. Felizmente agora a gente consegue, nesse curso, com uma ou duas aulas, já construir alguma coisa usando toolkits. Aqui eu cito mais alguns para não dizer que só existe o Arduino, mas o Arduino é um toolkit muito usado aqui na universidade e no mundo inteiro. Então, o que tem esses toolkits? Eles facilitam a nossa vida, né? Eles já contêm um microprocessador, já implementam os protocolos de comunicação e, inclusive, eu posso montar circuitos com eles sem fazer solda. A gente vai usar cabos que eu conecto direto em furinhos, né, em alvéolos, que já são preparados para isso, para montar um circuito de protótipo, né? É claro que depois que eu fiz o meu protótipo, se eu quiser fazer um produto final para um usuário, ou produzir em escala, eu não vou usar mais o Arduino em cima com fiozinhos não soldados, e sim vou imprimir uma placa e aí fazer o investimento que precisa. Mas vocês sabem que o processo de design de interação ele é iterativo, que a gente tem muito redesign, então fazer protótipos é o caminho aqui para refinar o design. Aqui na foto vocês veem alguns desses sensores e atuadores que eu mencionei antes. Aqui eu tinha alguns exemplos escolhidos assim por serem bem não convencionais, tá? Esses aqui são os chinelos interativos. Interação com o pé, a gente já conversou um pouco em aula, né? Mas aqui a ideia é essa pessoa que está dentro de uma cave. Uma cave, vocês lembram, né? Dispositivo de realidade virtual imersiva. A gente tem as 3 paredes laterais e mais o chão com as projeções. A pessoa se sente dentro do ambiente. Só que o ambiente é um prédio com várias salas e a cave é só um cubo pequeno.
como é que eu ando pelas várias salas? Então o sistema projeta uma planta baixa do prédio, digamos, do ambiente virtual completo no chão, e ele me mostra as diversas salas. Eu posso simplesmente caminhar para cima de uma delas e tocar um pé no outro, e ao tocar um pé no outro eu tenho uma superfície condutiva aqui e aqui, e eu posso dar comandos, né? Eu quero ir para lá, e aí ele me teletransporta para a sala. Isso foi usado dessa forma. Luvas, né? Falamos de luvas, vocês sabem que existem luvas que capturam gestos da mão. Mas como é que elas funcionam? Tem vários tipos. Nós já usamos, temos algumas no laboratório, né? Que usam simplesmente superfícies condutivas também, como a dos chinelos de antes. Então é um tecido que conduz eletricidade, a gente pode costurar ele em partes chave da luva, e aí quando eu toco o dedo, faço aquilo, indica que eu estou fazendo um gesto. Por exemplo, esses dois dedos assim, eu estou tocando fechando um circuito aqui no meio, né? Ou fechando um circuito com o polegar, etc. E aí consigo capturar gestos. Claro que esse é bem específico para esse tipo de gestos. Tem luvas que usam um sensor de flexão, que é colocado em cada articulação. O sensor de flexão é parecido com um fio, né? E ele muda a resistência elétrica dele conforme ele é curvado. Então isso permite a gente mapear essa resistência elétrica para ângulos e aí conseguir a posição, rastrear com bastante precisão a posição da mão. Então, um dispositivo. E esse aqui foi um sistema de interação 3D por gestos que tinha um acelerômetro com 3 eixos. Ele pega as acelerações, ele sabe para onde está o chão, né, por causa da aceleração da gravidade, que é constante. E também quando eu acelero em qualquer direção. Tem vários botões que eu posso associar a comandos direcionais, e etc., tiros, e uma comunicação por Bluetooth. Então ele é sem fio e eu posso mover por aí. E tem um kit de desenvolvimento para programar. E aí, isso é um pouco antigo, né? Em seguida surgiu o Wiimote, que é o controle do Nintendo Wii, que é um controle de jogo que usa justamente essas funções mapeadas para os comandos de jogo. Vocês já viram aí. Então todo mundo faz protótipos antes de chegar no dispositivo final. Ok? Tem alguma pergunta até aí? Somos convidados na aula hoje aqui. Além dos alunos, tem alguns professores que quiseram assistir a aula. Estão aqui na turma. Por Lisboa, por exemplo. Tenho informação de que a minha câmera congelou. Isso procede para todo mundo? Não? Tá tudo bem? Então, tá certo. Então, eu vou fazer agora, essa introdução foi para dizer para vocês que a gente quer projetar dispositivos de interação, né? Já que vamos ter que projetar interfaces. Tá, eu vejo que alguns estão tendo problemas com a câmera travar. Eu não sei se seria o caso de iniciar de novo, sair, entrar na sala, alguma coisa assim, mas talvez seja mesmo uma sobrecarga grande aqui do meu computador com várias coisas. Espero que não. A minha câmera não é tão importante também. Daqui a pouco, quando eu for mostrar alguma coisa, talvez. Então tá aqui o Arduino, nós fizemos uma enquete no início da aula, né? Metade das pessoas presentes naquela hora, metade mais um, nunca tinha programado com Arduino. Então eu vou apresentar um pouquinho o que é esse toolkit aqui. É uma plataforma de código aberto, né? Ela é total open source. Inclusive o hardware é open source, e por isso, apesar de eu ter o Arduino original, que é esse aqui da foto, tem vários fabricantes que produzem a mesma placa, e por isso a gente consegue encontrar esse hardware livre, né, para adquirir por preços bem competitivos. Também, por causa disso, tem uma grande comunidade que desenvolve em Arduino, e vocês, com isso, têm com quem trocar ideias e de onde tirar ideias, experimentar o código das outras pessoas e debugar o código e
enfim, se inspirar, porque é uma comunidade grande desenvolvendo. Ele vem com uma IDE também, então tem um software Arduino que vocês baixam e instalam no computador, funciona em diversas plataformas. E essa IDE é um ambiente de programação bem simples, onde vocês têm que escrever o código, e esse código, ao conectar a placa Arduino no computador, esse código é carregado para a memória do Arduino e passa a executar no hardware, certo? Então nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isso aí funciona. Antes, só para dar um panorama, tem vários modelos de placa do Arduino, algumas com propósito mais específico e outras mais genéricas. Então aqui em cima vocês veem a Arduino Due, que é essa placa aqui, nós temos algumas no laboratório. Eu tenho aqui a Mega, aqui a Mega é um pouco parecida com essa aí. Tá? Vamos fazer alguns exemplos. Eu tenho também essa Redboard, essa aqui não é a original do Arduino, ela é da... Esse é o nome aqui, como é que se chama? Está escrito nela SparkFun, né, que é uma loja americana. Fica um pouco escuro, deixa eu botar uma luz aqui. E ela é uma réplica do Arduino Uno, que é um modelo mais padrão que tem, que mais se encontra. Depois tem outras que já vêm com botões ou alguns sensores, microfone, etc., motor de vibração, para fazer controle de jogo, para fazer robôs. Essas LilyPads são para costurar na roupa, então elas vêm com os furinhos, são bem miniaturizados para a gente costurar na roupa e fazer dispositivos vestíveis. Tem a Nano, que é bem pequena também, para aplicações menores. É claro que esses diferentes formatos de placa vão ter menos memória, né, menos a frequência de clock, etc. Mas essa aqui é a Uno que a gente costuma usar nas aulas. Tá? Então dá para fazer tudo em cima dela. O que vai mudar muito entre elas é o número de portas de entrada e saída, né, que ela vai ter. Aqui a gente tem 5, 6 analógicas, né? E essas digitais são 13 digitais. Se eu pegar a minha placa Mega aqui, ela tem 53 portas digitais, bem maior, né? E um processador mais rápido e tal. Vou mostrar algumas configurações aqui. Então, essa Mega, pra vocês terem uma ideia, ela opera com 5 volts, tem uma memória flash 32K, é ali que a gente carrega o programa. E, na verdade, é na RAM, né, que carrega o programa, tem 2K de memória, tem uma EEPROM, e o clock dela é 16 MHz, que é equivalente a um Apple II dos anos 80, ou do Intel 286, né? Para vocês terem uma ideia de comparar. Na verdade, o Apple II era 1 MHz, mas equivalente ao 286 quase. Então não é um supercomputador, mas ele processa coisas simples como pegar valores de sensores, fazer mapeamentos para variáveis, devolver isso, comunicar para o computador. Essa aqui é a arquitetura da placa, não tem muito que a gente precisa saber aqui, né? Ela tem fonte de alimentação, tem alguns pinos aí que a gente não usa, que não vai usar, pelo menos nessa aula, vocês podem explorar mais depois. Para nós o que importa muito é a questão das entradas e saídas e a alimentação, né? Então aqui tem a alimentação, ou seja, essa placa, quando eu conecto ela na USB do computador, ela vai ser alimentada pela USB com os 5 volts. Ela estando ligada e energizada, eu posso montar o meu circuito. Eu vou montar o meu circuito pegando a alimentação daqui, né? Ela também pode ser alimentada por uma fonte externa, uma bateria. Eu não preciso que ela fique ligada ao USB do computador para funcionar, só para carregar o programa. Depois que carregou o programa, geralmente no laboratório a gente mantém ela conectada para alimentar pela USB. Mas se a gente precisa de um dispositivo para interagir com mais flexibilidade, a gente conecta uma bateria e ela funciona com bateria. Então, o que são os sinais analógicos e digitais? Vocês têm um pouco uma ideia disso, né, por sermos de computação.
Mas vocês não veem muita eletrônica, nem eu, então conheço um pouco só, né? Mas a gente sabe que digital é on-off, 0 ou 1. E que o analógico, não, né? É um contínuo de muitos valores. Então, se eu tiver um sensor físico, por exemplo, um sensor de luz, quanto mais luz ele recebe, né? Ele vai, mais ou menos luz ele recebe, ele vai modular uma resistência elétrica, por exemplo. Isso é um valor contínuo, então eu tenho que colocar esse sensor numa porta analógica. E o meu programa vai ler esse valor contínuo. Se eu tiver um botão, é on-off, é ligado ou desligado. Certo? E é claro que daí a placa, o Arduino, vai converter esse sinal analógico que eu recebo para um valor digital, para pulsos, para uma série de pulsos, ligando e desligando. Mas aqui são só noções. Por exemplo, uma aplicação disso que a gente usa é o PWM, que é quando eu quero dar para uma porta digital uma saída que não é 0 ou 1. Como é que eu faço? Então a gente simula isso, ligando e desligando rapidamente a porta. Então se eu deixar ela o mesmo tempo ligado e desligado, ela vai me dar uma saída de 50%. Como se fosse um 0,5 em relação ao 0 ou 1. Se eu fizer menos tempo ligado do que ligado, então vai ficar mais baixo do que 0,5 e vice-versa. Né? Então, só para vocês saberem que isso existe, a gente não vai fazer nenhum trabalho aqui obrigatório usando isso, mas se vocês forem desenvolver alguma coisa para o projeto de vocês, está aqui um gancho inicial para vocês saberem que isso existe. Alguma pergunta? Bom, então a gente vai começar aqui com mão na massa. Ainda, por enquanto, só eu vou botar a mão na massa, tá? Mas a filosofia aqui é a gente fazendo e experimentando. Então é isso que a gente vai começar fazendo. O que a gente tem num kit básico no laboratório é essa placa Arduino e uma protoboard. Isso aqui a gente chama de protoboard ou placa de prototipação. Aí eu vou explicar no próximo slide um pouquinho como ela funciona. Tem também os jumper wires, que são os fiozinhos para conectar. Alguns resistores que a gente usa só para evitar de queimar os nossos componentes. O resistor ele limita ali a passagem de corrente, então se eu colocar um LED para acender e botar muita carga nele, ele pode queimar. A gente põe um resistor lá só para garantir que ele não queime. A gente não faz nada lógico com eles aqui. Então, bom, eu ia mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tenho a minha própria protoboard, ela é mais ou menos desse tamanho aqui, né? Igual essa que vocês têm na tela. E os jumper wires são esses fiozinhos que tem um conector na ponta. A protoboard ela tem duas partes, essa aqui ela é simétrica, né? Divide em dois, tem o lado de lá e o lado de cá. De cima e de baixo aqui para vocês. Então eles são simétricos. O que acontece? Ela tem chamar de um barramento aqui, né? Uma linha direta que liga todos esses alvéolos aqui. Eles estão todos ligados. Se eu colocar um fio desse lado, eu posso tirar a energia, entrar por aqui e sair por aqui. Ele está conectado, todos eles. E aí a gente geralmente usa esse aqui para colocar a alimentação negativa e positiva. Tá? Isso não é obrigatório, mas em geral é o padrão quando eles têm esses dois. A minha aqui, ela é um pouquinho mais simples, vocês vão ver que ela tem só uma fileira. E essas aqui do meio, elas são ligadas nesse sentido. Vocês estão vendo aqui, né? Está indicado ali por laranja, a área de trabalho com os alvéolos interligados na vertical e essas de alimentação ligadas na horizontal. E aí a gente vai conectar coisas. Então, uma dessas linhas laranja aqui não está ligada com a vizinha dela. Quer dizer que eu posso pôr a perna de um LED num lado e a outra perna no outro lado. E aí eu consigo alimentar esse LED separado do positivo do negativo. Esse é só o básico das noções aqui. Depois tem outros componentes que a gente vai poder usar. Como nós vamos usar um simulador, a gente tem praticamente todos os componentes aí disponíveis. No laboratório, a gente tem poucos desses, então a gente tem que
gerenciar um pouco, trocar, ficar trocando um com o outro, né? Sensor de temperatura, a gente tem 5 só, por exemplo. Aqui vocês vão poder usar cada um o seu. Mas tem um sensor um fotoresistor, um sensor de resistência elétrica. Esse eu tenho aqui, não vai dar para ver, bem pequenininho, né? Não vai nem focar direito aqui, mas é igualzinho esse ali da foto. Então são esses componentes. Tem alguns outros que a gente vai usar talvez na próxima aula. Eu ainda não experimentei no simulador, né? Mas um sensor de flexão é um sensor que ele flexiona, assim, ele muda também a resistência elétrica dele e consegue nos dar essa noção de que algo flexionou, por exemplo. E o motor, o servo, que eu tinha mostrado para vocês no início, setar um ângulo, também é um trabalho que é um exercício que a gente faz na segunda aula, geralmente. Então, se a gente fosse usar o Arduino no computador, sem um simulador, que é algo que vocês podem experimentar, inclusive eu vou reiterar aqui, se alguém quiser precisar prototipar um dispositivo no trabalho do semestre, eu posso emprestar uma placa, né? E a gente trabalha assim. Esse aqui é a IDL, é muito simples, tem um menu também, mas aqui tem alguns botões. A gente escreve o código, e aí tem um botão para compilar o código. Se tiver erro, ele dá erros aqui, senão ele só compila e não faz nada. E um outro botão que ele compila, se não tiver compilado, e envia o código pela USB para o Arduino. Então tem que estar conectado na USB do computador. Tá? Aqui vocês encontram esses slides lá no Moodle, tá? Se quiserem acompanhar numa outra velocidade. Mas é muito simples, vocês estão acostumados a um editor de texto com funções de compilar e tal. Ele tem também um monitor serial. Quer dizer que lá no menu eu vou abrir um monitor serial, é uma espécie de janela de terminal, onde tudo que eu escrever na porta serial vai aparecer escrito ali. E ele também tem um gráfico serial. Eu posso, ao invés de ver o monitor com os caracteres, posso ver isso em gráfico. Ah, mas é isso. É bem simples assim. Então esse aqui é o menu, onde a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o modelo de placa que a gente vai usar. Em geral é Uno, mas se vocês tiverem lá uma ou outra, né? Eu tenho aqui a Mega, ou Lilipad, qualquer um, a gente seta ali. Se for usar a porta serial, então tem que escolher também a porta serial, qual é a com 1, com 2, com 3, que o Arduino vai estar ligado. Cada vez que a gente pluga ele, ele vai pegar uma porta, então pode ser que não seja a mesma toda vez. Aqui está mostrando a porta. Certo, vai aparecer ali. E aí vocês têm lá no Moodle um arquivo com os exemplos. Esses exemplos são os que vocês podem obter direto no site do Arduino, são os exemplos básicos. Eu vou mostrar um primeiro exemplo aqui para vocês, seria o Olá Mundo do Arduino, né? Mas vocês podem baixar, extrair, porque tem alguns exemplos de código ali. Tá? Em geral, para seguir o tutorial, a informação tem toda aqui nos slides, mas vocês têm lá já o código, facilita para debugar, por exemplo. Então, como é que funciona para desenvolver com o Arduino? Esses 3 passos aí: montar o circuito, escrever o código, carregar o programa e fazer funcionar. Certo? O que é montar o circuito? Para quem nunca fez isso, né? Pode ter dúvidas aí. Para quem já fez, é muito básico. Mas aqui vocês estão vendo o que é um exemplo de circuito. Eu vou ver se eu consigo posicionar a minha câmera de um jeito que vocês consigam ver eu montando o próprio circuito aqui. Vou colocar um fundo branco para ficar mais fácil. Minha luz não é super boa. Minha câmera está um pouco longe, talvez. Vou colocar ela mais perto. Tremer muito. Vou tentar assim. Bom, vamos tentar assim com uma mão só.
Mas o que vocês estão vendo ali na tela, vou colocar na orientação, a mesma orientação, tem que fazer assim, né? Eu vou escolher uma das portas de alimentação aqui, terra, né, o ground. Colocar ele aqui num dos alvéolos. E aí, ao invés de colocar o positivo agora, vocês estão vendo que aqui os 5 volts está saindo esse fio vermelho, né? Ele está indo aqui no positivo. Eu vou pegar... ele não está sendo usado para nada nesse circuito, então eu não vou fazer isso. Tá? Esse fio vermelho eu não vou ligar, eu liguei só o ground aqui. E ao invés... Bom, vou colocar aqui do lado para ficar parecido. Coloquei nessa barra lateral aqui. E daí eu posso, de um outro local aqui da minha barra, alimentar essa fileira aqui com o negativo. E aí vocês têm um LED. Aqui eu tenho o meu LED amarelo. Ele tem as duas conexões. Uma é o positivo, outra é o negativo. É o ânodo e o cátodo. E a gente tem que saber que o mais comprido sempre é o positivo. Então ali naquela onde eu coloquei o ground, eu vou colocar a perna mais curta do LED. E a mais longa eu vou colocar no lado, numa outra fileira, que eu vou conectar o meu fio verde aqui, que corresponde ao fio verde que está lá na tela. E ele conectou lá na porta número 13. Então vou fazer a mesma coisa aqui, conectar na 13. Tá? Aqui eu montei o meu circuito. O que significa isso? Bom, como o fio azul está saindo daqui, vindo para cá, passando pelo preto e indo no polo negativo do LED, ele está alimentando direto o negativo lá. Mas o positivo, eu não liguei direto. Se eu ligar direto, acende o LED. Certo? E como eu não usei o resistor que vocês estão vendo ali na tela, posso até queimar o LED, tá? Esse aqui eu não vou colocar porque eu não vou nem acionar ele mesmo. Então eu não coloquei o resistor, mas ali no da tela ele faz passar primeiro aqui, deixa eu pegar o meu cursor, aqui o positivo, né? Ele tá vindo aqui, mas o negativo tá passando pelo resistor. E aí vai lá no 13. O que é o 13? É uma porta digital que eu posso ligar ela ou desligar ela. Certo? Então aí eu posso via programa dizer liga a porta 13, desliga a porta 13. Se eu colocasse direto na alimentação, ele ia ficar sempre ligado. Se eu não colocar, fica sempre desligado. Colocando ali, eu tenho o controle de ligar ele ou desligar quando eu quiser. Bom, isso é bem básico. Eu espero que para alguns tenha sido útil mostrar o circuito aqui. Mas aí vamos ver como é que eu programo isso, né? Então, se vocês quiserem olhar, tem um código lá num dos exemplos. Eu chamei aqui de prática zero, porque é o que eu vou fazer. E ali, se vocês abrirem o código, vocês vão ver que tem duas funções, uma função setup e uma função loop. E para quem programa em C, como todos vocês, sabem que no C eu tenho a função main. E todo programa começa na função main. No Arduino, que é uma linguagem que ele usa, é um C praticamente, quase um C. Vocês não vão ter dificuldade com a linguagem, os comandos têm os mesmos comandos. Mas eu tenho duas funções, setup e loop. O setup é uma mecânica de rodar um programa num Arduino é diferente do que rodar num computador, né? Primeiro ele roda o setup uma vez, quando a placa é ligada a primeira vez. Como se fosse o boot dela, ele faz essas inicializações que eu coloco no setup. E a função loop, ela fica rodando o tempo todo. Quer dizer, é como se ela fosse um while true. Ela começa do início, vai até o fim, volta para o início, vai até o fim e fica rodando para sempre. Só vai parar quando eu desligar, tirar a energia, né? Desligar o Arduino. Então, com aquele circuito do LED, eu quero fazer um programa para fazer o LED piscar.
que eu tenho que fazer para fazer o LED piscar? Tem que ligar ele, esperar um tempo, desligar ele, esperar um tempo, ligar de novo, esperar um tempo, né? Esse looping aí. Então, o que eu vou colocar lá no meu código? Vamos ver aqui. A primeira coisa são as inicializações. Então, a gente tem que dizer que vai usar um pino digital para escrever. Deixa eu ver agora onde é que está aqui o modo, né? Eu acho que era melhor eu mostrar o código. Aqui são os comandos que eu vou usar no código, ou seja, escrevo na digital 8, no meu caso lá era 13, high, é sempre high ou low, né, que é 0 ou 1. E o 1, lógico, é o high e o 0, lógico. Isso aqui é só um exemplo, eu estou ligando em 1 a 8 e ligando em 0 a 7. Mas antes eu posso declarar uma variável para ser o 8 ou o 7, né? Eu defino lá na inicialização algumas coisas. Agora aqui, deixa eu pegar o programa para a gente ver na ordem que é melhor. Eu vou abrir direto o meu simulador. Vai ficar mais fácil a gente ver isso. Vou colocar compartilhado aqui com vocês. Eu coloquei nos slides um pouco um passo a passo de como fazer isso aqui, mas esse aqui é o simulador que nós vamos usar. Então, eu já fiz esse circuito aqui, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, eu coloquei um LED aqui. Vocês estão vendo, bom, como é que eu fiz isso, né? Eu posso remover ele daqui. A gente pode buscar nessa paleta do lado direito os componentes. Então, eu vou pegar o meu LED, vou ligar ele aqui. Posso escolher a cor dele, vou colocar um amarelo. Eu liguei a porta 13 por esse fio aqui, que está direto nessa linha, né? Então, o ânodo aqui do LED está ligado ali. E o meu ground é esse fio verde, está ligado nessa linha aqui. E peguei a perninha do resistor, liguei lá. Então, fiz o mesmo circuito que eu tinha feito no meu Arduino físico agora há pouco. Depois do circuito, a gente vai para o código. Aí tem esse botão aqui, código, onde já está o programa escrito. Então, vocês veem que na função setup, esse é bem minimalista, né? Não coloquei nem comentários nem nada. Simplesmente setei o modo do pino 13 para saída. Tá? Os pinos digitais, em geral, a gente pode estar lendo um valor nele ou escrevendo. Então, aqui eu setei ele para saída. E depois, no meu programa, eu estou dizendo que eu quero escrever high lá no pino 13. Dou um delay. Depois eu escrevo low no mesmo pino. Dou um delay. O que acontece em seguida? Ele volta para o início e fica se executando em looping essas 4 linhas aqui. Então, meu circuito está lá do lado. E aqui eu vou dar um start. Ele conectou o USB, vocês viram aqui na animação. E feito isso, ele começou a executar meu programa. Vocês estão vendo o LED piscar. Eu não sei se a frequência de atualização aí do mconf permite ver o LED piscar, mas acho que sim. Tá? Agora eu vou dar um stop aqui e vou mudar para 500 o tempo. A gente vai ver o que acontece. De errado. Não, tá. Dá para ver que está piscando mais rápido. Eu vou colocar
Eu tenho que dar um stop para poder editar, né? Fazer piscar bem rápido, a gente provavelmente não vai notar ele piscando aí. Mesmo com LED real é difícil de ver quando a frequência é muito alta. Tá, mas isso aqui então é o primeiro exemplo bem básico, que é chamei ali de zero. Todo mundo pegou essa mecânica de como isso funciona? Eu vou. Deixa eu ver se eu vou voltar lá para. Eu tinha mais 3 slides para mostrar a interface do simulador aqui, né, do Tinkercad. Então eu nem vou voltar para minha apresentação, eu já mostrei um pouquinho para vocês o que eu fiz aqui. Se vocês olharam no Moodle, eu coloquei uma lista lá de códigos para vocês logarem no sistema. Tá? Então, o nome de cada tem um código, um link para vocês entrarem na turma. O Tinkercad ele me permite criar uma sala de aula, eu criei uma sala de aula e acrescentei todos os alunos. Então, os visitantes aqui que estão na sala nesse momento não estão na turma, mas isso não impede que eles usem o simulador. Tá? Então, podem usar. Aqui os da turma eu vou conseguir olhar os trabalhos e corrigir depois. Então, vocês podem entrar no link que eu passei. Deixa eu abrir aqui o Moodle. Me lembrar como é que isso ficou lá. Vou postar aqui no chat para eventualmente alguém conseguir acessar. Então tem um código, tem um link ou um código da turma e depois tem um nickname associado ao nome de cada aluno. É uma espécie de login único. Eu acabei colocando no Moodle a lista toda, né? Todo mundo pode ver o código de todo mundo, mas cada um use o seu. E vocês vão entrar no Tinkercad, vocês vão entrar no dashboard. Aqui eu estou logado como... Eu tenho o meu perfil de aluno também, como vocês, então é a mesma visão que vocês vão ter, deve ser essa aqui. Aqui já tem o meu Hello LED que eu criei. Hello LED. Tá? Só cuidem aqui do lado que o Tinkercad serve para fazer outras coisas também, né? Designs, code blocks, lições. Vocês têm que ir em circuitos. E aí vão em circuitos, podem criar um novo circuito, que é esse botão verde. Alguém me disse que deu o código errado. Mas que pelo link funcionou. Ele deve funcionar porque eu estou entrando também pelo link aqui, né? Tá, agora foi então. Vocês devem estar numa tela parecida com aquela que eu estava, né? Que é o dashboard. E aí vocês vão lá em criar um novo, ele vai aparecer isso que vocês estão vendo agora aqui, né? Vou botar aqui teste 2 IHC para criar o meu. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu acho que o primeiro exemplo está no
uma acendida longa, uma acendida curta, mais uma acendida longa. Não, é o contrário. Eu vou colocar os slides aí de novo. Pra gente ver, mas para isso eu tenho que parar de... Vamos ver aqui. Prática 1 é essa aqui. Fazer um LED piscando SOS. 3 curtos, 3 longos, 3 curtos. Aqui eu convencionei 500, 1500. Tá? Para fazer o SOS em código Morse. Vamos lá. Como é que estou pilotando ao mesmo tempo aqui a outra janela? Alguém me disse que foi aqui. O Fábio teve um problema com a conexão. Tá, no Moodle, então, se vocês não conseguem, tem que acessar o Moodle, clicando ali em instruções para acesso, acessar o Tinkercad. O Moodle deslogou aqui. Tem que abrir aquele link e aí tem os nomes dos alunos com os nicknames. Então, o Fábio que estava com problema, vamos ver se conseguiu. Vou mandar para ele aqui. Ah, tá. Já mandei ali. E eu vou criar um para o professor Lisboa. Vamos ver. Nossa. Bom, agora vocês vão experimentar aí com o Tinkercad fazer o circuito de vocês, tá? Mas só um instante de atenção, porque eu vou explicar o restante, a sequência do que vocês têm que fazer, né? Não tem muito o que inventar para essa prática de hoje, eu dei os exemplos ali, então é mais essa prática da mecânica da coisa e pegar as noções. Daí na quinta-feira nós vamos fazer alguns um pouquinho mais interessantes, talvez. Mas então, primeiro que vocês têm que fazer, e eu vou olhar depois pela turma aqui do Tinkercad, é o do LED piscando em SOS. Em seguida, os botões. Então vocês têm que montar esse circuito aqui que inclui 2 botões. Já tem um código lá, vocês podem aproveitar, entender como é que ele funciona. Só de entender como ele funciona, tá bom? Certo? Vocês vão ver o que o circuito faz, por exemplo. Vão deduzir sozinhos ali. Vão experimentar, apertar os botões, ver o que esse circuito faz. Tem aqui umas explicações, tem o circuito todo para vocês. E o último é testar o sensor de temperatura. Então tem um sensor lá que é o de temperatura, vocês vão ligar ele. E o de temperatura, a gente vê a saída da temperatura pela serial. Então aqui tem um pouquinho as instruções de como usar a serial. Eu vou demonstrar alguma coisa aqui agora, tá? Mas são esses 3 que vocês
obrigatoriamente tem que fazer, deixar ali no perfil de vocês, que vocês logaram agora, e eu vou poder olhar se vocês fizeram. Essas aulas práticas contam lá uns pontinhos na média final. E se sobrar tempo, ou né, no tempo extra que vocês vão ter, porque como a gente não está no laboratório, essa noção de sobrar tempo aqui mudou, vocês podem praticar à vontade em casa, fazer o que quiserem aí. Eu acho que se vocês têm tempo nesse período de isolamento aí, para mim seria bem divertido eu estivesse no lugar de vocês experimentar várias coisas. Então, esse é o trabalho, tá? Então, eu vou ficar aqui experimentando algumas coisas no Tinkercad para demonstrar para vocês. Vou compartilhar minha tela, vou ficar errando e acertando aqui, vocês podem se inspirar, mas eu não vou apresentar mais conteúdo, tá? Então, é só para tirar dúvidas e fazer a prática mesmo. E aí fiquem à vontade de perguntar pelo chat ou por som mesmo. Eu vou montar aqui, vou ficar falando, se estiver atrapalhando vocês podem deixar no mudo. Tá? A intenção é simplesmente fazer algumas coisas aqui, de exemplo. Deixa eu apagar aqui, compartilhar minha tela de novo. Eu esqueci que eu posso dar acesso ao Moodle também para os visitantes que não estão inscritos na disciplina. É bem difícil a chave de inscrição do Moodle, né? Vou colocar aqui. Tive uma outra ideia. Eu vou fazer no meu Arduino físico aqui, fazer funcionar para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Quem nunca viu.
Bom, tem uma coisa que eu queria demonstrar, se vocês estão me ouvindo. Ahn, no simulador, para usar a porta serial, eu montei um circuito aqui. Vocês viram ali um sensor de temperatura e eu simplesmente alimentei ele, verde e vermelho, e coloquei um fio amarelo aqui para ler a voltagem de saída, que é o que ele dá como saída para nós no pino 13. Então agora eu vou escrever o código. Quando eu mostrei o exemplo antes, eu simplesmente cliquei aqui, eu já tinha meu código lá pronto, tá? Se vocês estão num projeto novo, quando clicar aqui, ele vai montar um monte de blocos e não é o que a gente vai usar, né? Prefiro botar aqui texto simplesmente. Aqui ele já vem aquele código padrão que eu vou substituir pelo código para testar o sensor de temperatura. Então aí eu preciso, primeira coisa, no setup, abrir a porta serial. Setar ali a velocidade dela. Vou tirar tudo. Vamos ver se vai funcionar. Aqui bem simples, então eu usei essa função. Vocês talvez tenham que olhar a documentação para entender as funções, algumas estão nos meus exemplos, né? Mas aqui tem uma para ler, fazer uma leitura analógica, só que eu viajei porque eu botei numa digital, Terezinha. Tenho que pôr na A0, por exemplo, na A1. Vou colocar aqui esse pino aqui. Vou já aproveitar para mostrar como é que faz para curvar, né? Uma pergunta do Denis. É só clicar em qualquer lugar. Vai arrastando o fio e onde clicar ele faz uma curva. Eu vou botar ele aqui no A1 e vou mover os meus pontos de curva para o outro lado. Para não atrapalhar. Pode ser aqui mesmo. Eu queria criar mais um. Não sei criar mais um. Mas assim, ele está ligado aqui no A1. Aqui do lado. No meu código eu vou ler A1. E vou imprimir na serial. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui embaixo tem um monitor serial. Vocês clicam, ele abre aqui. Vamos ver se o meu código compila. Eu erro. Esse é o ponto e vírgula. Coloquei o ponto e vírgula agora. Abri aqui o monitor serial para ver. Ele está escrevendo lá. Eu coloquei print, né? Vou dar um print line. Print line. Cada vez. Ele... Puxa vida. Ficou feio ali a saída, né? Aqui tá o line no final. Agora eu vou fazer assim. Tá, vocês estão vendo que está imprimindo o valor 153, que é uma voltagem que ele está medindo. Eu posso vir aqui, puxa, agora eu tenho que baixar ele um pouquinho, e setar a temperatura para uma temperatura diferente, vocês vão ver que o valor lido ele muda. Dá um zoom para a gente enxergar direitinho. Mas o sensor virtual funciona assim, né? Eu dou lá a temperatura e ele vai me dar o valor lido, que é aquele valor inteiro.
Está indo ali de 20 até 358 para essa faixa de temperatura. E aí você tem que mapear esse valor para uma temperatura. Né? Então, precisa fazer uma conta, um mapeamento. Isso nos exemplos vocês vão encontrar alguma coisa. Num exemplo real, no laboratório, a gente simplesmente coloca a mão ali no sensor e ele pega o calor da mão, do dedo e muda a temperatura. A gente consegue ver funcionando. Agora eu vou tentar rodar aqui no meu Arduino. A luz não é muito boa. Preparar melhor o estúdio aqui. Vou apagar a luz. Eu não consigo melhorar muito. Realmente fica difícil ver. Aí, talvez eu coloquei pegar meu fone de volta. Coloquei um resistor que está atrás do LED para não queimar, mas é o mesmo circuito de piscar LED de antes.
Eu deveria compartilhar a tela do Arduino com vocês. Não me deixou compartilhar a tela do Arduino. Tentar a tela inteira. Claramente o IMConf não nos deixa compartilhar tudo que a gente quer aqui. Não funcionou. Vou ter que filmar minha tela para mostrar para vocês, mas o programa vocês já viram antes, né? Então não vai ser um grande problema. Sumiu agora o Arduino. Bom, como eu falei, eu vou ter que mostrar a tela, né? Vai dar para ver mal, mas esse ali é o programa do Arduino, o mesmo que nós fizemos antes, que liga o LED e desliga o LED.
Vocês veem o LED aceso, né? Porque ele está inicializando e ele está rodando o programa velho que ele tinha na memória dele. Então inicializou e rodou o programa velho e por acaso é o LED aceso com o programa velho. Agora eu vou carregar o meu programa novo. Vocês vão ver piscar alguma coisa ali no Arduino. Eu tenho que selecionar a porta, né? Eu não tinha ligado ele aqui ainda. Tá carregando. Erro. O tipo de placa está setado para Uno e eu tenho uma Mega. Então eu vou ter que alterar aqui. Setar a porta certo. Vocês viram piscar aí, né? E ele carregou o programa novo. Agora o LED está piscando. O Arduino continua conectado no meu computador para poder alimentar o LED, mas se eu tiver uma alimentação externa, eu posso desconectar e ele vai continuar fazendo esse circuito funcionar. Esse é o princípio. Ok? Então, bom, eu estava espiando aqui o que vocês já fizeram, alguns já fizeram algumas coisas. Tá tudo funcionando aparentemente. Vocês têm alguma coisa que eu possa ajudar ainda hoje?
qualquer maneira, continuem trabalhando nisso, experimentando, se divirtam aí. Dá para fazer muitas coisas além de prototipar dispositivos de interação, claro, certo? Com o Arduino. E se alguém tiver alguma coisa do projeto que precise usar um circuito desses, pode me contactar por e-mail, a gente vai ver um jeito de resolver. Tem uma pergunta aqui que aparece como private, se precisa mudar para público. Eu acho que não precisa público, ele vai ficar visível para qualquer pessoa que entre nesse sistema. Então vocês podem, por exemplo, fazer uma busca ali e achar códigos de outras pessoas, circuitos de outras pessoas, e que deixam público e criar uma cópia, fazer coisas assim. E eu consigo ver os de vocês porque vocês estão inscritos na turma, né? Eu fiz dessa forma para poder ver. E eu vejo que alguns não acessaram, pelo menos não tem o link para eu olhar nada ainda. Então eu acredito que esses é porque não fizeram nenhuma coisa. Mas a grande maioria está aqui, eu consigo olhar. Então, a princípio não precisa. Qualquer coisa eu aviso se eu descobrir mais uma feature aí. Eu vejo os de vocês está escrito private, mas mesmo assim eu consigo ver e eu consigo rodar eles se eu quiser ou fazer cópia dele. Tudo funciona. Button states. Deixa eu ver se aparece aqui no meu slide alguma coisa. O tipo, né, da variável. Não, aparece a declaração dela. Tá, são variáveis inteiras, eu acho, ou será que são booleanas aqui? Não, acho que são inteiras. São ints. Tá bom, então para a próxima aula nós vamos continuar com mais uns duas, três práticas dessas, né, exercícios que vou deixar, eu já vou colocar no Moodle, ainda não tenho eles testados, então quando tiver eu coloco eles lá, vocês já podem começar a fazer, a gente até pode fazer assíncrono isso, né? Vocês acham que quem já tem experiência não precisa de ajuda, não precisaria nem conectar aqui comigo no horário da aula, quem entregar o trabalho ganha a presença daquele dia, para quinta-feira. É possível a gente fazer isso. E não se preocupem aí com a data para entregar de hoje. A de hoje é uma base para fazer a próxima. Então façam até a próxima aula para vocês terem a base. E aí vão conseguir fazer os próximos, que daí sim eu vou dar talvez até o final de semana. É para fazer essa semana, não é para demorar com isso. Certo? E era esse o nosso tema para hoje, então. Eu fiz mais um último comentário. Eu fiz uma pequena alteração no cronograma por conta disso. Essa semana aqui a gente ainda não pode fazer nada presencial. E eu, no início, não sabia, achava que talvez pudesse fazer alguma coisa. Então, alterei levemente ali, colocando uma aula de áptica que eu tinha acabado deixando de fora. E eu consegui inserir ela. Vocês podem olhar no Moodle lá em cima, no geral. Tem cronograma B atualizado em 1º de junho. Vocês podem dar uma olhada ali. As aulas gravadas eu acabei fazendo um canal no YouTube. Essa é outra coisa que eu não tinha falado ainda. Deixa eu compartilhar aqui já que nós estamos falando disso. Compartilhar aqui a tela do Moodle que eu estou olhando. Vai aparecer aí para vocês.
Então, eu me referi aqui ao cronograma, ao cronograma atualizado. Vocês estão vendo ali no centro da tela. Podem dar uma olhada nele. Não muda praticamente nada, exceto talvez o mais crítico ficou as duas. Bom, não me lembro mais. Não tem nada crítico. Nós temos a situação de crise já. Não aparece sim. Pensei que não fosse aparecer o PDF. Vai ter um feriado no dia 11, né? Então nós estamos aqui essa semana com essas duas aulas. E no dia 9, na semana que vem, eu vou fazer essa aula de interface de tato e força que eu tinha acabado deixando de lado, e aí eu tirei aquela atividade que vocês fazem um experimento como usuários de teste, porque ela não vai acontecer presencialmente, tá? No máximo vai ser algo à distância. Então eu tirei aquela e não sobrou esse slot. E aí na semana do dia 20, não, chama semana do dia 16, 18, aqui são as apresentações do protótipo. E o resto acho que não mudou nada. E então alguém me perguntou sobre a gravação das aulas, né? Aqui eu coloquei um link no Moodle mesmo, canal da aula no YouTube. Eu achei que era mais fácil, assim, os vídeos ficam grandes, baixar os vídeos fica gigante, fica mais fácil acessar pelo YouTube. E eu criei esse canal. Eu gravei, inclusive, as aulas que vocês apresentaram, né? Então, que vocês vão ver desde a aula 5, acho que a 4 eu não consegui gravar, 6, 7, 8, todas elas. Mais importantes, acho que estão aí. Inclusive as que têm a apresentação de vocês. Tá? Essas, como vocês que apresentaram, eu deixei elas unlisted. Elas não podem ser buscadas, mas elas estão nessa playlist, então vocês conseguem ver. Se quiserem, né? Reolhar ou para ver como é que é ouvir a própria voz. Tá? Mas elas estão disponíveis aí para vocês consultarem quando quiserem. Ok? Então vou encerrar por hoje. Mais uma pergunta era sobre um enunciado mais completo. Sim, eu tenho. Vou disponibilizar, eu tenho que fazer aparecer, tornar visível a semana lá da apresentação e daí já vai aparecer lá para vocês o enunciado, tá? Beleza, então. Até quinta-feira. O senhor consegue me ouvir? Tá, a gente tá com um problema em relação ao nosso trabalho, porque a biblioteca que a gente tava pensando em utilizar seria um aplicativo Android, né? E a gente tava pensou em fazer em Flutter para Uhum. disponibilizar para os dois, para Android e iOS. E aí a gente tava fazendo uma investigação da biblioteca lá para autenticar com a digital. E turns out que não dá para te associar a informação de uma pessoa com a digital. Tu pode cadastrar, tu só pode utilizar as digitais cadastradas no aparelho. Tá. Aí eu não Isso sei. é uma limitação de quem? É do Flutter ou é do É que eu sistema acho que operacional mesmo? eu acho que o Android mesmo, porque depois eu fui pesquisar soluções Enterprise, eu acho que o Android mesmo não permite fazer essa associação Uhum. a third party uh, Sim. apps, né? Uhum. Para cadastrar dados biométricos no banco de dados pessoal deles. Aham. Pois é, a verdade é que eu nunca vi usar a digital dessa forma. Eles usam unicamente para se identificar, né, pelo sistema. Tem, será algum dispositivo externo para colocar digital? Não sei, Seria não cheguei possível? a ver. Bom, de qualquer maneira, isso ficaria complicado agora. Então, acho que vocês têm que mudar o design, né? Pois é, teria algum problema a gente fazer, tipo, utilizar um QR Code, alguma coisa assim? Não, acho que pode usar. Quem sabe vocês pensam numa maneira de usar o QR Code como se fosse uma digital. É que o digital não copia, QR Code se copia, né? Uhum, Essa é a diferença. sim. Bom, até se copia digital, mas não é difícil. Ah,
Olha, vocês têm liberdade aí. Eu vou pensar em alguma sugestão para vocês, mas se for fazer só por QR Code sem digital, não tem problema. É só mudar o design, tem essa justificativa de limitação tecnológica e pronto. Beleza. Então, para nós não importa. Se me ocorrer alguma outra sugestão, eu, eu, eu aviso vocês. Tá, Tá, ok. Obrigado, senhor. tá bom. Tem coisas que dá para usar, sei lá, pela íris, sabe? Colocar o olho e pegar padrão, mas também vai complicar. Nós não queremos Uhum. complicar, tá? É o design da interface. Então, Essa biblioteca teria até para facial recognition, só que é a mesma coisa, eles não permitem tu associar com uma isso. pessoa específica. Uhum. Teria que ser algo fora, né? Uhum. Então, só pensem assim que talvez tu tenha que ter um QR Code especial, algo gerado naquele momento que só serve para aquele instante para aumentar a segurança. Mas só pensa nisso, Uhum. tá? Se não for fácil de fazer algo assim, podem usar um QR Code simples, Tá, tá bom? beleza. Valeu, senhor. Então tá.